Muito bom dia, então, todas as senhoras e senhores deputados. Se estiverem de acordo, poderíamos então iniciar os nossos trabalhos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Pedro Verdelho, que é Presidente do Conselho de Administração da ERSE, e desde já dava também a palavra para poder fazer uma intervenção inicial no âmbito da apreciação parlamentar número 2, ao Decreto-Lei número 93 de 2025, 14 de agosto, que estabelece o regime jurídico da mobilidade elétrica aplicável à organização, acesso e exercício das atividades relativas à mobilidade elétrica. Dava assim então a palavra ao Sr. Presidente da ERSE. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados e indicar que é um prazer enorme estar aqui e nesta Comissão, na Assembleia da República e responder a todas as questões e partilhar informação com os seus deputados. Eu tinha uma apresentação que eu pedia, que penso que ela terá sido distribuída e que procura, com essa apresentação, procuro identificar o modelo, ou seja, de onde vimos e para onde vamos, no fundo, esse é o primeiro slide, e depois também alguns números para percebermos, de facto, esta rede de mobilidade, contextualizar a rede pública de mobilidade elétrica no contexto da mobilidade elétrica. E, portanto, no primeiro slide, enfim, é um slide que mostra a organização do modelo. O modelo em vigor é um modelo onde impusemos uma separação, foi imposta uma separação de atividades dentro do que são os prestadores de serviços de mobilidade entre as infraestruturas de carregamento e os comercializadores que vendem energia elétrica e serviços para a mobilidade elétrica e naturalmente, com obrigações de direito de acesso aos tais operadores de ponto de carregamento, os carregadores, digamos assim, obrigações de direito de acesso, naturalmente por todos os utilizadores de veículos elétricos, mas também pelos comercializadores que prestam serviços de mobilidade aos veículos elétricos. É um modelo intrusivo, é um modelo que exige uma plataforma de itinerância, num contexto onde não havia plataformas de itinerância para a mobilidade, portanto foi uma plataforma de itinerância pública, legal, e no fundo era um modelo único, uma obrigação de um monopólio, digamos assim, um regime de monopólio legal na gestão e operação desta plataforma de itinerância que era sujeita à regulação. Este modelo foi um modelo relevante, nomeadamente quando estamos a fazer o arranque deste novo setor de atividade, em que precisamos de esmagar todas as barreiras à entrada. E desde o princípio sabia-se que a grande barreira à entrada estava na capacidade de financiamento das infraestruturas de carregamento. E, portanto, foi um modelo que trouxe resultados e que, de facto, conduziu-nos a uma situação hoje de uma rede pública de mobilidade elétrica robusta. Entretanto, foi publicado o AFIR, e o AFIR impõe determinadas obrigações, nomeadamente sobre os carregamentos ad hoc, entre outros, e no fundo o AFIR vem orientar para um modelo de organização muito semelhante ao dos postos de combustíveis, onde a concorrência é feita pelo que se designa o shopping around. Os vários utilizadores de veículos elétricos, como se podem movimentar, escolhem os postos de carregamento mais favoráveis em termos de preços. Naturalmente, isto exige capilaridade, exige opções, o que não era o que se passava no princípio, e isto pode justificar que estes modelos devem ser vistos numa perspectiva dinâmica, de facto, tendo em conta as características do setor. E, naturalmente, também é expectável que no futuro, ainda não estamos lá, mas é expectável que também possa haver concorrência em plataformas de itinerância, que possam aparecer outras plataformas de itinerância que podem contestar, inclusivamente, a plataforma pública. E, portanto, é neste contexto que nós devemos ver esta alteração e este quadro que
modelo de organização da mobilidade elétrica. O que é a mobilidade elétrica? Agora, em contextualizar a mobilidade elétrica, nós temos hoje cerca de 30% das vendas são de veículos elétricos ou 100% elétricos ou com o que chamamos os plug-in híbridos elétricos. Estamos a falar de um fluxo de parque automóvel à base elétrica que representa hoje 1/3 de todos os veículos vendidos, mas naturalmente o estoque é enorme e, portanto, quando nós vemos o que é o parque automóvel, o número de veículos elétricos em circulação é realmente reduzido. Precisamos de vários anos para alterar esse estoque. Isso deve ser contextualizado. Hoje, os veículos 100% elétricos representam apenas cerca de 3% do parque automóvel, incluindo os híbridos, estamos a falar de 5%. Isto tem muito a ver, naturalmente, com a quantidade de energia que é entregue à mobilidade elétrica, energia elétrica, e, portanto, nós estaremos a falar hoje de satisfazer estas necessidades de mobilidade elétrica representarão cerca de 1,5% do consumo nacional. E esses 1,5% do consumo nacional são cerca de 800.000 megawatts-hora ano. A energia veiculada nesta rede de mobilidade elétrica pública representa 25% disso. Estamos a falar de cerca de 190 gigawatts-hora. Ou seja, 75% dos carregamentos são feitos fora desta rede de mobilidade elétrica. Isto é o slide número 5, para contextualizar o que é a rede de mobilidade elétrica. É evidente que, e há estudos de estatística que mostram isto, esta rede de mobilidade elétrica é uma rede de oportunidade. 90% dos carregamentos são feitos em casa. 32% dos utilizadores de veículos elétricos carregam os veículos no trabalho. E só 44% carregam os veículos de forma frequente nesta rede pública da mobilidade elétrica. Há uma razão para isso e, portanto, isso naturalmente condiciona logo o diagrama de carga desta rede da mobilidade elétrica. Ele é muito pontudo durante o dia, ele pressiona muitas redes durante o dia e durante também o princípio da noite. E há uma razão para que isto aconteça, porque quando nós comparamos os preços pagos pelos utilizadores de veículos elétricos nesta rede pública de mobilidade elétrica, nós temos preços próximos, um bocado abaixo, mas próximos dos preços dos combustíveis fósseis, gasolina e gasóleo. E quando comparamos com os preços suportados pelos utilizadores de veículos elétricos quando carregam na sua habitação ou carregam nos seus condomínios, nós temos preços muito inferiores, cerca de 4 vezes menos, 25%. E, portanto, isto promove que por razão de preços, promove que esta rede pública, muito importante, porque é aquela que nos oferece confiança aos utilizadores para adquirirem um veículo elétrico, é uma rede de oportunidade, não é uma rede frequente. E isso resulta porque, portanto, este diferencial de preços entre o preço de carregamento em casa ou no condomínio e o preço de carregamento na rede, utilizando a rede pública, há um grande diferencial e esse diferencial tem a ver com o custo da infraestrutura de carregamento, fundamentalmente. E pronto, tinha mais outro slide que é, vamos lá ver agora, quando nós comparamos estes dois modelos, o modelo da rede pública... Não gostaria de interromper, mas já passámos largamente o tempo, demos aqui já uma tolerância grande. Sim, sim. E assim, nas próximas rondas e nas próximas intervenções, o Sr. Presidente Herce também poderá continuar a sua explicação. E aproveitar para dar nota também às senhoras e senhores deputados que estamos a tentar distribuir essa mesma apresentação. Houve aqui um problema informático, creio que já terá a tentar ser resolvido para poderem receber o quanto breve essa apresentação, que poderá de certeza também ajudar as senhoras e senhores deputados. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galvez, para poder fazer a sua intervenção. A Sra. Deputada Ana Martins tem indicação. Ok.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Pedro Verdelho. A apreciação parlamentar apresentada pelo Partido Socialista assenta numa ideia central de que o modelo anterior da mobilidade elétrica era simples, transparente, concorrencial e protetor do consumidor, e que o Decreto-Lei nº 93/2025 colocaria esse equilíbrio em risco. A ERSE não é apenas mais um interveniente no setor, é uma entidade reguladora dos serviços energéticos, com competências em todo o território nacional sobre a eletricidade, o gás natural, como a GPL, os combustíveis e biocombustíveis, mas também de forma particularmente relevante na gestão e supervisão da rede de mobilidade elétrica. Ou seja, estamos aqui a falar de uma entidade com responsabilidades diretas sobre a regulação económica e tarifária, a proteção dos consumidores, como a promoção da concorrência, a segurança e a fiabilidade do sistema energético e a integração da mobilidade elétrica no sistema elétrico nacional. Quando olhamos para a realidade no terreno, surgem factos que não podem ser ignorados. Da parte dos consumidores, estes não conseguem antecipar o preço final de um carregamento, enfrentam uma cadeia excessiva de operadores e intermediários, lidam com falhas recorrentes nos cartões e nos sistemas de acesso, vêem postos fora de serviço durante semanas devido a vandalismo e roubo de cabos e mangueiras por causa do cobre e fiquem sem alternativas, sem informação e sem resposta clara. Perante isto, é legítimo perguntar onde esteve a regulação económica e tarifária, onde esteve a proteção efetiva do consumidor e onde esteve a supervisão da viabilidade da rede de mobilidade elétrica. A interoperabilidade do modelo anterior pode ter tido utilidade técnica, mas não pode servir de escudo para a opacidade tarifária, distorções concorrenciais induzidas pela própria regulação, vulnerabilidades graves da infraestrutura e a ausência de concorrência real sentida pelos utilizadores. Mais ainda, a integração da mobilidade elétrica no sistema elétrico nacional não é apenas um tema administrativo, é um tema de segurança energética e operacional. Temos o caso dos incêndios em veículos elétricos, embora esteticamente raros, são tecnicamente complexos, difíceis de extinguir devido ao fenómeno de thermal runaway, exigem grandes volumes de água, libertam gases tóxicos e colocam desafios novos aos serviços de emergência. Estes riscos não são teóricos, são conhecidos, têm vindo a ser estudados e amplamente debatidos a nível europeu. Então, pergunta-se por isso, tem a ERSE acompanhado de forma ativa a integração destes riscos no planeamento energético e na gestão da rede de mobilidade elétrica? Acresce ainda a realidade das habitações antigas, das garagens coletivas, dos edifícios sem infraestrutura prévia, onde milhares de portugueses vivem e onde a eletrificação da mobilidade levanta legítimas preocupações de segurança elétrica. Pois também me pergunto se a ERSE reconhece que existiram falhas regulatórias, se está preparado para ser uma relação mais exigente, mais preventiva e mais orientada para o cidadão no quadro do Decreto-Lei 23/2025, ou de um regime que venha a ser revisto. Pergunto, de quem é a responsabilidade final? Quando o sistema falha, o preço, o acesso, a segurança, a disponibilidade, ou mesmo um novo apagão? Quem responde ao consumidor? O operador, o mercado ou o regulador? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então a palavra ao Sr. Presidente da ERSE para poder responder. Sim, vamos lá ver. Eu penso que podemos ter várias perspectivas sobre a análise da qualidade e da quantidade, digamos assim, qualitativas e quantitativas sobre o que é esta rede de mobilidade elétrica. Eu julgo que o que nos trouxe aqui e o ponto onde chegamos é de nos deixar orgulhosos, porque nós hoje, e dou-vos um indicador muito simples, o AFIR vem impor obrigações para darem tranquilidade aos utilizadores de veículos elétricos, obrigações de que têm uma infraestrutura pública no terreno. E impõem um rácio que tem que ser cumprido por todos os Estados-membros. E esse rácio é dividir a potência instalada nesta rede pública de mobilidade elétrica, em carregamento de veículos elétricos, com o número de veículos elétricos. E impõe um rácio de 1,3 kW por veículo elétrico.
o nosso rácio é 2,7. Nós estamos mais do dobro acima do que é imposto a nível comunitário em cada Estado-membro. A nossa rede, de facto, e por isso, vamos lá ver, o modelo que tivemos é um modelo que facilitou esta reintrodução e massificação desta rede pública. É evidente que é um modelo que impõe grandes subsidiações cruzadas dentro da mobilidade elétrica, porque faz uma grande perequação. Portanto, quando nós tínhamos esta plataforma de itinerância, quando estamos a alocar os custos do setor elétrico, estamos a alocá-los de forma agregada a toda a mobilidade elétrica, socializando ou subsidiando entre postos de carregamento mais utilizados ou menos utilizados. E, portanto, é esta socialização que promoveu, digamos assim, este arranque mais rápido, independentemente da utilização e da procura que cada posto de carregamento ou cada infraestrutura pudesse ter. Isto facilitou o desenvolvimento desta infraestrutura. Estamos num momento em que a questão da eficiência económica e da alocação de recursos que são escassos, como, por exemplo, das redes elétricas, é um tema muito relevante. E nós temos que promover, porque já temos a rede pública, temos que começar a introduzir no quadro legal e quadro relatório sinais que promovam uma eficiente utilização dos recursos que são escassos. E, portanto, este novo modelo vertical entre atividades de comercialização de energia para UVs e prestação de serviços e gestão da tal infraestrutura de carregamento, ao ser verticalizado, promove uma gestão adequada de riscos, promovendo uma alocação mais eficiente dos custos, iluminando os gestores dessa infraestrutura a instalar, inclusivamente, painéis solares para minimizar a sua faturação a montante, promovendo uma descarbonização da mobilidade, introduzindo e incentivando esses agentes, que são eles que podem tomar as decisões, em instalarem baterias para melhor gerirem a potência contratada e o custo necessário causado nas redes. E, portanto, percebe-se que esta evolução é uma evolução dinâmica. Todos os modelos têm virtudes. Eles devem, nós tivemos ao longo de todo este processo, e há um último slide que mostra todas as contribuições e pareceres que a ERSE foi dando de apoio e colaboração no sentido de desenvolver e aprimorar este quadro legal. E, portanto, esses pareceres são públicos, mostram a posição da ERSE sobre esta matéria. E, portanto, procurando de forma clara, iluminando sobre as virtudes de cada um destes modelos e também os seus inconvenientes, cabendo depois, naturalmente, à decisão política a sua escolha e a forma como essa transição é feita, pode ser mais rápida, mais lenta, portanto, mas essa é uma matéria de decisão política. Sobre a questão da qualidade, sobre uma questão que é muito pertinente e que penso que ainda está muito pouco explicada. Porque é que os UVs não conseguem antecipar o preço final? Essa é uma questão tremenda. Porque reparem, nós estamos a falar de quilómetros representam energia. Mas eu, para meter uma determinada energia no veículo elétrico, eu preciso de controlar a potência, que é o fluxo com que meto a energia, a potência e o tempo. E os operadores de carregamento e os CHEMs, os comercializadores, os prestadores de serviços para a mobilidade, têm dificuldade em prever a potência, porque a potência depende do veículo automóvel, depende da temperatura da bateria, é gerido pelo próprio veículo automóvel. E, portanto, a quantidade, e nomeadamente quando eu estou a falar de postos de carregamento muito lentos, esse problema não é crítico. Mas quando estou a falar de postos de carregamento que oferecem uma potência enorme, a limitação da potência pelo veículo automóvel é muito crítica. Porque conduz para a mesma quantidade de energia, conduz à extensão do tempo. E o tempo, nesses postos de carregamento, tem um custo de oportunidade, que é o que se impede que outros possam carregar. E é isto que coloca esta dificuldade, não é uma dificuldade regulatória. Às vezes nós pensamos que estas questões podem ser resolvidas por lei.
Muitas delas são questões que só podem ser resolvidas por técnica, por tecnologia. E nós temos que perceber essa diferença. Muito obrigado, Sr. Presidente da ERSE. O tema é efetivamente bastante entusiasmante nesse aspecto. Estamos a ser também tolerantes relativamente ao nosso orador convidado, mas creio que também é importante que esse esclarecimento fique feito. Eu passava a palavra ao senhor representante do PSD, ao Sr. Deputado Francisco Velinhas Lopes, que tem 6 minutos, e depois pediria então também ao Sr. Presidente da ERSE se pudesse também cumprir com esses 6 minutos de seguida. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Pedro Verdelho. Antes de mais agradecer a sua presença e os contributos que já deu e que seguramente irá dar. O contexto já o conhecemos, o novo regime da mobilidade elétrica, que este grupo parlamentar em particular defende que ficou mais transparente, poderá resultar em custos inferiores e seguramente num acesso mais eficaz por parte dos utilizadores. Diria mesmo que é um regime de mobilidade para os próprios. E seguramente numa maior facilidade em haver novos agentes económicos a participar da rede de carregamentos com a redução de algumas barreiras. Isto para além do cumprimento das metas de descarbonização que Portugal pretende e referia-se agora mesmo a isso, fundamentalmente um eventual aproveitamento mais eficaz da rede e até da quantidade de energia renovável que Portugal consegue injetar nessa rede. Eu, nesse âmbito, e agradecendo novamente os seus contributos, mas dar-lhe nota de que ainda não recebemos esse documento, seguramente receberemos e fará parte da nossa reflexão futura, colocar-lhe algumas questões. A primeira, e tem a ver com o assunto a que se referia, qual é que é a sua opinião acerca do crescimento da rede de carregamento, em particular com este novo regime de mobilidade elétrica, e a forma como acompanha o crescimento a que também se referiu de utilizadores e que se espera que continue a crescer, nomeadamente em veículos eventualmente mais pesados. Queria-lhe perguntar como é que avalia o reforço do papel da entidade reguladora, no caso da ERSE, com este novo regime. E, no fim, colocava-lhe uma questão mais concreta, mas que eu acho que é relevante. Pedia-lhe que nos explicasse a posição da ERSE acerca da cobrança da tarifa de acesso à rede, a que eu vou chamar normal versus a tarifa para a mobilidade elétrica, e qual é o impacto positivo ou negativo que julga que poderá ter no crescimento dessa rede e, naquilo que é fundamental, no custo da deslocação dos utilizadores de veículos elétricos. E, para já, agradeço. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ERSE, por favor. Sim. Bem, espera-se que, de facto, porque essa foi uma das restrições que começou a sentir-se no modelo existente, que obrigava a criar em complemento ou em substituição. Penso que esta poderá ser uma questão que nos divide, se de facto estas duas redes deviam coexistir durante um período mais ou menos alargado, ou se devíamos fazer uma substituição de um modelo para outro. E esperando que depois as tais plataformas de itinerância equivalentes a essas possam surgir por via de mercado, porque também é natural que isso possa vir a acontecer. Enfim, portanto, a questão o caminho nós sabemos qual é. Às vezes o que nos divide é a forma de lá chegar e como lá chegar. E, portanto, este crescimento da rede, o que é que se espera? Espera-se, e eu tenho aqui um slide também sobre a questão do autoconsumo. Nós vemos que o autoconsumo, que é uma forma de descarbonizar o setor elétrico numa perspectiva local, atrás dos contadores, perto das utilizações finais. Espera-se que esse autoconsumo, quando nós vemos, ele é um sucesso também no país. Nós temos muita geração de forma descentralizada. Nós hoje temos, tenho aqui a percentagem, nós temos 5% do consumo nacional é satisfeito localmente, nas casas das pessoas, nas indústrias. Espera-se que este novo modelo venha a acelerar isso. Nós estamos a sentir, e vemos, os dados mostram que há um desaceleramento do autoconsumo. E, portanto, este modelo poderá
favorecer, manter a mesma relação, colocando o autoconsumo em tudo o que são superfícies e áreas de carregamento da rede de mobilidade elétrica. Isso é muito positivo porque contribui para descarbonizar a mobilidade elétrica, acentua isso e de uma forma próxima, evitando stresses a montante. O papel da ERSE. Este modelo cria grandes desafios. O papel da ERSE, no outro modelo, o papel da ERSE era relevante, porque nós tínhamos uma plataforma de itinerância regulada e com regras reguladas. Portanto, havia que algumas falhas deste modelo tinham que ser compensadas e foi uma resposta que não respondi anteriormente, por falta de tempo, mas com definição de parâmetros de qualidade de serviço, que têm que ser cumpridos, têm que ser monitorizados, e não sendo cumpridos, a ERSE tem o seu regime sancionatório. Infelizmente, não o tem em alguns setores de atividade. Tem no setor elétrico, tem no setor do gás, não tem noutros setores de atividade. E, portanto, essa é uma questão preocupante, porque regulamos, mas depois falta a questão da sanção. E, portanto, regulamos, definimos os parâmetros de qualidade de serviço. É inaceitável que um utilizador de veículo elétrico tenha o cabo preso e não possa resolver o problema num determinado tempo. Isso está definido, mas é preciso ir para além disso, é preciso ter depois um instrumento sancionatório, que não tínhamos. E também depois temos a questão o que é que a ERSE pode fazer neste novo modelo. Nós temos, por exemplo, situações, e eu penso que essa poderá ser, e estamos a fazer trabalho nessa área, que é democratizar de facto a mobilidade elétrica, que tem a ver como é que nós promovemos a mobilidade elétrica em condomínios, sem necessidades de redes. E nós temos, hoje estão a ser implementados 7 projetos piloto, com vários operadores de postos de carregamento e prestadores de serviços para a mobilidade, em que se procuram utilizar as folgas das colunas de montante dos edifícios e da própria rede pública, porque reparem, se nós virmos, nós temos hoje um conceito, uma forma de alocar, e aqui quem está a relação, nós temos uma forma de alocar capacidade na rede que é sempre firme, durante 8.760 horas, independente dela poder ser utilizada por cada uma das frações ou não. Quando olhamos para um edifício e vemos qual é a capacidade firme que pode ser disponibilizada durante as 8.760 horas, ela é muito pequena, a folga é muito pequena. Mas se tivermos a olhar para isto numa perspectiva dinâmica, provavelmente à noite, toda a gente está a dormir, cada fração tem aquela capacidade, aquela potência firme, aquele fluxo firme, mas ninguém está a utilizar. Então essa sobra pode ser oferecida a outras utilizações finais, nomeadamente à mobilidade elétrica no edifício, no condomínio. Mas de forma dinâmica. Nós estamos a falar de cargas que são diferentes das cargas do passado. Nas cargas do passado, nós não controlávamos a potência, o fluxo. E, portanto, tínhamos sempre que impedir que a potência naquele ponto de entrega fosse superior a um determinado valor. Caso contrário, as proteções atuavam e desligava-se a instalação. Aqui, com a mobilidade, nós controlamos a potência. É possível sempre ir reduzindo a potência de forma dinâmica, evitando o corte das proteções do edifício. E estamos a falar de contratos de acesso, de tarifas de acesso e desenho de tarifas de acesso diferentes. E também estamos a falar de pontos de entrega distintos, com submeters, nós habitualmente olhamos para o contador à entrada de uma fração. O veículo elétrico pode estar pendurado nessa fração, atrás dessa fração, mas é uma carga que pode ser um ponto de entrega especial do setor, em que podem-se inclusivamente oferecer outro tipo de tarifas mais dinâmicas, porque há folga, há flexibilidade. Pronto, nós estamos a trabalhar nessa área para tentarmos, de alguma forma, contribuir para facilitar e democratizar a mobilidade elétrica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de passar então a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ERSE, bem-vindo. Senhores deputados, bom dia.
O PS defende a coexistência dos 2 diplomas durante um período de adaptação, o diploma antigo e o diploma novo. Até porque nós reconhecemos virtudes aos 2 e também defeitos aos 2. E percebemos que este período de adaptação é muito importante porque a implementação da mobilidade elétrica em Portugal é um exemplo de boas práticas no setor público, até a nível europeu. E falo de algumas virtudes, por exemplo, os custos baixos. Nós temos custos de carregamento baixos, quando comparamos com a média europeia. Temos uma rede de postos de carregamento pelo país, ou seja, há uma parte do país que, se nós não tivéssemos este sistema centralizado, ficava sem carregadores, nomeadamente os territórios de baixa densidade, porque nós percebemos que a instalação de um carregador tem custos acrescidos e nós sabemos que nessa zona do país há menos carros elétricos, há menos pessoas a carregar, ou seja, tem de haver aqui quase um aspecto solidário entre regiões, por isso é que esta centralidade permitiu isso. E percebemos que, de uma perspectiva de negócio, este novo modelo, que funciona até num mercado muito mais aberto, não é? Mais concorrencial, os instaladores, os operadores, irão instalar nas zonas onde há mais capacidade, há mais carros, há mais gente para carregar. E por isso é que nós temos de acautelar sempre as questões do interior e da interioridade, porque senão percebemos que cada vez é mais difícil viver no interior. Depois também a informação centralizada, à distância de uma aplicação, nós conseguimos ter essa informação e isso também foi importante, ou seja, de uma forma prática conseguimos ter essa informação. O número de carros elétricos também cresceu até acima da média europeia, o que quer dizer que o nosso modelo foi interessante. E depois a facilidade de segregação de pagamentos. Isso é importante. Ontem um conjunto de associações disseram-nos que cerca de 80% dos carros elétricos até são de empresas. A facilidade de uma empresa entregar um cartão a um trabalhador é muito mais fácil entregar um cartão de carregamento elétrico que entregar um cartão multibanco, um cartão de crédito. Sabemos que esse modelo é mais difícil, este modelo que consideram, acho que o nome é ad hoc. Também há a possibilidade, e falaram-nos aqui ontem, gostava de saber a sua opinião sobre isso, uma questão relacionada com a box que temos em casa. Nós instalamos uma box e temos o cartão da empresa e como aquele cartão dá para segregar, está a carregar em nossa casa, mas quem está a pagar é o patrão, é a empresa. Acontece que as associações alertaram-nos porque existe a dificuldade neste novo modelo de fazer isso. Existe a necessidade de quem quer continuar a carregar. Eles até disseram que a box antiga ia servir de pisa-papéis. Eu acredito que o software daí para alterar, espero que sim, não é? Que o software dessas boxes daí para alterar e consigamos continuar a fazer esse tipo de carregamento. Mas pergunto-lhe se existirá necessidade neste modelo de fazer uma nova instalação, pagar uma nova taxa à redes, porque isso também aumenta os custos de carregamento. Essa é um dos defeitos deste modelo. Eu queria perceber a sua opinião sobre isso, se já estudaram o assunto, se já foi levantada essa dificuldade. Depois, a questão do roaming, a interoperabilidade. Foi-nos aqui dito, ontem por uma associação, estes números são da associação, eu não tenho aqui nenhuma fonte, a fonte foi a associação, não tenho nenhum documento que valide isso, mas disseram aqui que este modelo da MOBI consegue ter custos de interoperabilidade muito baixos. As entidades fora da rede chegam a ter custos superiores 10 vezes. Ou seja, do ponto de vista do consumidor, acredita que este modelo poderá trazer este problema, ou seja, aumentar o custo de carregamento devido aos problemas dos custos de interoperabilidade. O modelo anterior é um modelo, quando comparado com, como disse, com o modelo europeu, não acarreta mais custos para os utilizadores portugueses. E falaram-nos aqui ontem do risco de se tornar mais cara, porque consideram as associações e o representante também dos operadores que há um conjunto de operadores que não vão ter capacidade e que podem desaparecer. Até foi dito ontem aqui o PS que o PS estava muito preocupado com as empresas. Sim, nós estamos preocupados com as empresas portuguesas. Estamos sempre muito preocupados com as empresas portuguesas. Não estamos preocupados só com a empresa do Sr. Elon Musk. Nós estamos preocupados com todas as empresas portuguesas, não é? Porque é importante recebermos multinacionais, mas é importante que a nossa capacidade industrial, a nossa capacidade de engenharia, a nossa capacidade de fazer coisas, a nossa capacidade de exportar produtos tecnológicos, a nossa capacidade de fazer carregadores, como estamos a fazer na fase, é muito importante que nós consigamos manter essa capacidade. E sabemos muito bem que quando começamos a construir carregadores elétricos, o mercado nacional é importantíssimo.
para pagar os custos de instalação da fábrica, os custos de produção, e depois conseguir, através do mercado nacional, potenciar todo o seu produto para depois conseguir exportar. Isso é importantíssimo para o país. E nós sabemos muito bem que há um conjunto de empresas que tiveram um papel muito importante nas questões dos carregamentos elétricos, e a ERSE também teve um papel de apoio muito importante, que conhecemos esse apoio e acompanhámos esse apoio. E o Sr. Presidente já deu aqui explicações técnicas que validam todo esse apoio. Por isso eu pergunto-lhe, eles dizem que há um risco de afunilamento, e no futuro pode haver um risco de cartelização, porque isto é tudo muito engraçado, mas já passou o tempo. Só mais um minuto. A questão da cartelização é que nós percebemos muito bem que mesmo nas bombas de gasolina, nós passamos na autoestrada, os preços são todos similares. Por isso eu faço-lhe uma última pergunta. Como é que vê que um operador, em termos de concorrência, discrimina a marca do carro? Porque ontem eu falei aqui do valor da Tesla na mialhada, que desde que este modelo foi implementado passou de 40 cêntimos para 49 cêntimos. Claro que o representante da Tesla foi muito rápido a tentar desmentir-me com uma inverdade. E eu depois lá lhe expliquei que o utilizador é o utilizador comum. Quando nós olhamos para o ponto de vista... O senhor como presidente da ERSE olha para o utilizador comum, não olha para o utilizador de uma determinada marca. Como é que vê esta discriminação, a obrigatoriedade de pagar subscrições? Como é que vê essa dinâmica? Muito obrigado, Sr. Deputado, com uma enorme tolerância aqui da mesa. Sr. Presidente da ERSE, faça favor. Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente. Sim, há uma questão que se coloca sobre... Nós, na atual rede de mobilidade elétrica, temos os postos de carregamento, que se chamam operadores de postos de carregamento, e depois, enfim, desenhamos um novo quadro que chamamos os DPCs, os detentores de postos de carregamento. Esta questão que estamos a falar, na primeira questão, tinha a ver com os detentores de postos de carregamento, que é um contador que está ligado à plataforma de integrância pública, a MOBIE, e que é um contador que está dentro das instalações ou dentro dos condomínios, portanto, em áreas privadas e de utilização privada. E como é que nós podemos externalizar esse ponto como se fosse um novo ponto de entrega e de faturação? Como é que nós, apesar do ponto estar dentro da instalação, da casa do utilizador de veículo elétrico, como é que nós podemos pôr os consumos da mobilidade, registados nesse contador da MOBIE, a ser faturados por outra, a ser suportados por outra entidade, e que esses consumos não afetam o consumo da casa, porque de facto aquela energia também passa pelo contador de entrada da casa ou do edifício. E, portanto, esse era um dos temas que se colocava com o novo modelo, e nós, naturalmente, fizemos uma revisão regulamentar para adaptar e para permitir essa transferência. Dos DPCs passamos a chamar-lhe no novo modelo, a revisão regulamentar foi feita, a consulta pública foi feita e os regulamentos já foram aprovados. No fundo, é possível instalar submeters, é possível instalar outros contadores, semelhantes aos contadores que estão à entrada do nosso edifício, na mobilidade elétrica. E, portanto, é um novo ponto de entrega do setor elétrico. Pode ser faturado, pode ser pago aqueles custos suportados por outra entidade. E, naturalmente, as quantidades do contador principal da casa, o operador de redistribuição tem que fazer a calculatória por forma a que o consumidor não seja onerado duas vezes. E esta situação promove, inclusivamente, que, mesmo para utilizadores de veículos elétricos que também vão suportar os custos da mobilidade, também é uma forma interessante de o fazer, porque eu posso ter uma tarifa dinâmica naquele contador da mobilidade elétrica, porque eu tenho uma grande flexibilidade, um grande armazenamento, eu posso carregar hoje, ou não, se os preços forem muito elevados, posso carregar daqui a um dia, ou daqui a 2 dias, eu tenho tempo para gerir esse carregamento, e, portanto, é possível, utilizando ofertas que existem no mercado,
reduzir o risco do ponto de vista de quem toma a decisão de ter tarifas mais dinâmicas, mais indexadas para a mobilidade elétrica, sem obrigá-lo a incorrer em riscos na faturação dos seus consumos normais. Portanto, este novo quadro regulamentar que criamos vem promover, digamos, esta solução alternativa aos tais DPCs, detentores de postos de carregamento. Essa era uma situação crítica e que havia que encontrar soluções. Portanto, do ponto de vista regulatório, penso que encontramos uma solução que virtuosa e que, inclusivamente, gera outro tipo de, conforme referi, outro tipo de incentivos positivos também. Os custos de interoperabilidade, como foi referido, claro, esta plataforma pública, este monopólio legal, reduz os custos de interoperabilidade porque oferece quantidade, digamos assim, à plataforma. O modelo vertical reduz os custos de transação, também é um tema que não deve ser ignorado, porque apesar dos custos de interoperabilidade serem reduzidos, a plataforma gera depois custos as plataformas de itinerância geram custos de transação. Há muito relacionamento comercial, muita transação e, portanto, isso também é outra face da moeda. E, portanto, eu diria que a resposta é sim e não. Depende da forma como olhamos para o problema. Sobre o risco de concentração, é evidente que os modelos intrusivos, como era o modelo com obrigação de direito de acesso a todos os agentes de mercado que vendem energia para os veículos elétricos, é um modelo que ultrapassa e reduz essa concentração. A questão da concentração coloca-se quando nós temos pouca capilaridade. E, portanto, é isso, digamos, esse é um dos pontos críticos que, enfim, que esperamos que a rede se desenvolva no sentido de que não venhamos a correr esse risco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava desde já também a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, que tem 4 minutos para fazer essa intervenção. Pedia agora que se pudéssemos acelerar um bocadinho mais, temos uma audiência a seguir. Obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente Pedro Verdelho, e tentarei respeitar o pedido do Sr. Presidente para ser célere e passarei quase imediatamente às perguntas, dando apenas nota, até porque o Sr. Presidente referiu mais do que uma vez à AFIR. Tive a oportunidade, numa outra qualidade, antes de ser deputado, também ajudar à definição do regulamento, não na mobilidade rodoviária, mas aérea, e sei bem o trabalho que deu, que ali está, a importância desse documento e de todo o pacote do Fit for 55. Mas então, passando diretamente às perguntas e tentando não repetir nenhuma das que já foi feita e que tivemos resposta, e agradecendo os dados que trouxe e que estão na sua apresentação, porque acho que são realmente muito úteis. Eu começo por uma pergunta ainda fora do âmbito desta audição, na verdade relacionado com as tempestades que temos enfrentado atualmente e na última semana no país, e se acha que isto vai ter alguma consequência nos preços praticados pelo consumo elétrico. E entrando já na questão dos 2 diplomas em paralelo, e até porque como nós temos ouvido nestas audiências, nos parece muito difícil que o período de transição, terminando no final deste ano, seja suficiente, pelo simples facto de ainda haver portarias em falta de publicação e, portanto, parece-nos que se calhar terá de ser prolongado. Gostaria de saber, na opinião da ERS, se este período parece razoável ou sequer realista, ou se eventualmente teremos já de pensar num alargar deste período para lá do final de 2026, em que os 2 diplomas possam coexistir. E durante esta coexistência, então, dos 2 regimes, como é que nós conseguimos assegurar a efetiva coexistência dos mesmos? Porque as condições são diferentes e, portanto, qual é que será também o papel da ERS no assegurar a coexistência dos 2 diplomas e do tratamento equitativo entre os agentes dentro dos 2 modelos. Depois uma pergunta bastante concreta e que se prende com o facto das novas tarifas aprovadas para este ano, 2026, e permita-me ver os números para citar com exatidão, que aprovam reduções na ordem dos 30% do custo. Ora, quando o novo decreto-lei já propõe a própria extinção da entidade gestora. E a minha pergunta aqui é muito simples, é como é que a ERS tem então a justificação para uma redução tão expressiva, repito, na ordem dos 30%,
sabendo que esta plataforma poderá ser descontinuada já no início do próximo ano, portanto, em menos daqui a um ano, na verdade. Desculpe lá, só aqui a confirmar, se há aqui alguma pergunta ainda sobre este bloco. Não, eu passo para a questão das tarifas então, e a pergunta aqui é como é que acha, ou como é que avalia, na verdade, a forma como as tarifas do anterior regime estão a ser repercutidas no preço final ao utilizador, nomeadamente, e é um ponto que nos interessa de sobremaneira, nos pontos com menor utilização, onde os operadores referem as dificuldades, claro, de viabilidade económica, precisamente pela menor utilização. E passando para uma última pergunta, porque foi um tema que não foi ainda abordado, não foi abordado também praticamente em nenhuma das audições anteriores, das audiências anteriores, que se prende com aquilo que não é apenas o utilizador individual do automóvel elétrico, e o Sr. Presidente falou muito desse utilizador, mas aquilo que que são os veículos pesados e aquilo que são também as frotas empresariais, porque na verdade são aquelas que percorrem mais quilómetros. E falou, e o livro está muito alinhado com isso, com esta ideia de autoprodução. Bem, nós podemos ter uma autoprodução numa unidade industrial e essa unidade industrial ter uma frota automóvel que lhe está associada e os automóveis se carregam aí. Portanto, a minha pergunta aqui é como é que a ERSE pode então ter um papel de apoio e de definição desta mobilidade mais pesada e também nas frotas industriais de apoio e incentivo à autoprodução, ao autoconsumo e estas unidades mais descentralizadas de produção e consumo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente ERSE, força, tem 4 minutos para poder também responder. Muito bem. Sobre a redução de tarifas, e claro que colocou a questão da tempestade, a tempestade é uma situação muito preocupante. Nós estamos a tomar e vamos tomar medidas para proteger os consumidores que são afetados, medidas com um objeto muito restrito e ligado ao setor elétrico. Hoje essas decisões vão ser tomadas e algumas impactam em direitos de propriedade e, portanto, temos que consultar os agentes, mas estamos a fazer as coisas, dividir esta tomada de decisão da ERSE em 2 processos para proteger, de facto, os consumidores e proteger o setor também, o setor elétrico. Sobre o prolongamento, o prolongamento é uma decisão política, não é? Sobre o período em que precisamos chamar talvez a atenção de que este modelo todos os modelos estão depois assentes em muitos contratos privados. Contratos que nós temos postos de carregamento que estão em instalações privadas e que estão contratualizados com os detentores desses postos de carregamento e essas infraestruturas privadas, restaurantes, seja o que for, parques de estacionamento, e naturalmente quando nós alteramos os modelos nós impactamos nesses contratos. Esses contratos têm que ser redesenhados, têm que ser renegociados e isso obriga a tempo. E, portanto, há aqui esta questão do tempo e do que é dado para... É porque estas transições depois têm impactos nos contratos, e, portanto, essas modificações são sempre lentas. Portanto, chamar a atenção para a questão, mas é de natureza política do Governo e da Assembleia da República. Conforme disse, ambos os modelos têm as suas virtudes e os seus inconvenientes. A terceira questão teve a ver com essas virtudes ou não, sobre a alocação de custos. De facto, quando nós subsidiamos entre postos de carregamento com mais ou menos utilização, nós facilitamos o desenvolvimento do setor de atividade, como é evidente nas zonas, nomeadamente, onde há menor utilização. Mas quando começamos a ter uma rede pública grande, a questão da eficiência económica e da promoção da eficiência económica começa a ser agudizante. E, portanto, temos que escolher bem o timing, o ponto onde transferimos, quando essa subsidiação começa a ter materialidade económica, nós temos que, porque essa subsidiação gera ineficiência. Nós temos alguns postos de carregamento gigantes em termos de potência, em termos de stress
que causa na rede pública, que serve a todos os consumidores e que é paga por todos os consumidores, e que não estão a pagar o custo. E esses postos tanto estão, e esses postos nem estão no interior. E, portanto, esta questão da socialização de custos, da subsidiação, tem que estar a ser também analisada com a eficiência económica e a promoção da eficiência económica. E quando o tema assume materialidade, quando essa associação já tem significado, nós temos que valorizar mais os ingredientes ou os elementos de promover uma alocação eficiente de custos, que é o que está a ser feito. Aliás, no modelo antigo isso também podia ser feito. E nós lançamos uma consulta pública em 2024 na mobilidade elétrica para aprimorar isso, para alocar os custos das infraestruturas de redes aos postos de carregamento e não aos comercializadores da mobilidade elétrica, reduzindo a subsidiação. Foi muito mal aceite e, portanto, a AERS faz as consultas públicas também para ouvir os agentes. Percebemos que estávamos completamente... antecipamos o problema, mas os agentes de mercado, os próprios utilizadores de veículos elétricos, não pretendiam a solução. E, portanto, nós não aprovamos essa medida, aprovamos outras, não aprovamos essa porque temos que ouvir o setor. Sobre as flotas automóveis e termináveis e as indústrias, pois esta solução dos submeters é a forma de... porque nem precisam de uma plataforma de itinerância. Permitem carregar os veículos ao custo que nós carregamos em nossas casas. E portanto, esta ideia dos submeters, que é uma ideia de origem regulatória, penso que vai promover e desenvolver a mobilidade, nomeadamente nas indústrias e nas casas. Muito obrigado, Sr. Presidente da ERSE. Nós temos agora a possibilidade de efetuar uma segunda ronda. Pergunto se há grupos que se queiram inscrever. Temos o Chega para a segunda ronda, Partido Socialista, PSD. A segunda ronda temos dois minutos para cada senhor ou senhor deputado e depois o Sr. Presidente da ERSE responderá no final, no montante desse tempo que tiver sido utilizado. E, Sr. Presidente, como preferir, terminamos? Muito bem. Então, se calhar eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias, tem 2 minutos para poder fazer esta segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Verdelho, a mobilidade não é uma questão apenas urbana, é também do restante país, essencialmente do interior. Grandes distâncias, poucos pontos de abastecimento, o tempo que demora um carregamento, a própria iliteracia tecnológica, a debilidade financeira de uma fatia enorme da população. Pergunto, qual a solução da ERSE para o interior do país? Nos edifícios, Vossa Excelência fala frequentemente em condomínios, e eu pergunto, os prédios que temos uma grande quantidade nos nossos centros urbanos, prédios antigos, que não têm capacidade para a instalação de carregadores e que se virão obrigados a alterar as colunas elétricas do edifício, o que não é, o que atinge valores bastante razoáveis e portanto, dificultará, logicamente, que os habitantes, os moradores, possam investir num carro elétrico, não justifica. E eu pergunto, qual a resposta que esta tem para isto? E eu quero lembrar aqui uma pequena coisa, é assim, os carros mais baratos são os que têm menos autonomia. E se nós formos para o interior do país, as distâncias entre o Monte Tal e Évora, ou o Monte Tal e Vendas Novas, ou o Monte Tal e Beja, são distâncias relativamente grandes. Portanto, o custo do novo veículo, o tempo de carregamento, a dificuldade pela autonomia das viaturas, e eu gostava de saber o que é que a ERSE pode fazer em relação a isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Francisco Linhas Lopes, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu era só para dar nova oportunidade para, que o tempo é curto,
para nos falar sobre a posição da ERSE no que tem a ver com as tarifas de acesso à rede. No caso, como eu chamei há pouco, a falta de melhor palavra, a normal versus a da mobilidade elétrica. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Barbosa, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, também para 2 minutos. Sr. Presidente, perguntas rápidas, porque houve aqui um conjunto de perguntas que não me respondeu, por falta de tempo. A questão da segregação. Falámos da segregação do carregador que atualmente está instalado e que o cartão da empresa facilita porque o pagamento é efetuado da energia, não é efetuado na nossa conta pessoal, é feita pela conta da empresa. A questão que levantou é que resolveu-se o problema com a instalação do novo quadro elétrico. Eu pergunto-lhe, quem instalar esse novo quadro elétrico tem de pagar uma taxa à EDP, certo? Tem de pagar uma nova taxa, paga a taxa do atual, a eletricidade da casa, e a necessidade de instalar um novo quadro elétrico vai implicar o pagamento de uma nova taxa. Gostava de ver respondida essa pergunta. Depois, a outra pergunta que ficou por responder é como é que vê um operador discriminar as marcas, porque é importante para nós percebermos isso em termos de concorrência. Um supercarregador Tesla, porque é que discrimina uma marca chinesa ou porque é que discrimina uma marca europeia? Era importante percebermos como é que vê essa discriminação e como é que vê a questão das mensalidades. Depois, a questão da TAR, não é? Há riscos ou não de perdermos um conjunto elevado de carregadores no interior? Essa era importante percebermos com esta nova lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este terá 6 minutos para podermos responder, encerrando então a sessão. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sim, houve uma preocupação partilhada, julgo eu, sobre o carregamento no interior e como é que isso pode ser promovido. Eu diria que ele só pode ser promovido por lei, por obrigação, e nomeadamente no licenciamento, em quem vai investir e naquela atividade onde é necessário, de facto, pulmão financeiro, que é a atividade de carregamento, digamos assim, de instalação dos postos de carregamento. Portanto, estão sujeitas a licenciamento e, naturalmente, nesse licenciamento podem ser impostas obrigações que permitam essa coesão e essa menor diferenciação, harmonização territorial, diria eu. Não é uma questão relatória, é uma questão de lei e de licenciamento de instalações. Sobre as colunas de montante dos edifícios, é exatamente isso que nós estamos a tentar promover com a realização destes projetos piloto, para não termos que reforçar as colunas de montante dos edifícios. O custo astronómico desse reforço impede, prejudica, representa uma barreira à entrada da mobilidade elétrica. E, portanto, nós temos que arranjar soluções engenhosas que permitam-nos, do ponto de vista regulatório, que nos permitam utilizar o estado da arte da tecnologia. É isso que estamos a fazer. Esses 7 projetos piloto em condomínios estão a ser realizados e testados. Os resultados vão ser públicos e isso vai permitir fazermos uma análise de quanto é que custou, quais são os benefícios associados, se esta análise custo-benefício é positiva, e sendo positiva, pois nós vamos generalizar esta regra para todas as situações e partilhar a experiência por forma a que o processo possa ser facilmente replicado. E isto representa o que eu referi, a tal democratização da mobilidade elétrica. Sobre as tarifas de acesso às redes especiais para a mobilidade elétrica, versus as outras, confirmo, essas tarifas existem. Elas existem porque foi necessário, vamos lá ver, nas tarifas normais, nós temos as cargas agarradas, ancoradas ao território. E, portanto, há conceitos no próprio desenho da tarifa, conceitos que estão muito ligados à potência máxima. São conceitos tarifários que têm alguma natureza fixa. Quando nós estamos a falar de cargas que se deslocam no espaço e no tempo, que é a mobilidade, nós temos dificuldade em alocar estes custos fixos a essas cargas, porque a potência contratada
depende daquele posto de carregamento e aquele posto de carregamento é utilizado por vários veículos elétricos. Como é que eu aloco, como é que eu transfiro esse custo fixo de potência contratada para os vários utilizadores de veículos elétricos? Tenho que desenhar um preço, uma estrutura tarifária que seja aditiva, que permita, em termos médios, alocar o custo. Daí as diferentes tarifas. Mas esse desenho tarifário ele é feito de forma a que, em média, os custos suportados pela mobilidade elétrica são recuperados, garantindo-se que não há subsidiação cruzada entre residenciais, entre consumidores domésticos e utilizadores de veículos elétricos, da rede pública de mobilidade elétrica, em termos médios. Porque a calculatória é feita pela ERSE de modo a garantir isso. A variabilização é feita por forma a que o custo que seria recuperado, se os conceitos fossem faturados em cada ponto de integra dos postos de carregamento, essa receita, se fosse recuperada dessa maneira, coincide exatamente à receita que é recuperada com uma tarifa simplificada e variabilizada. Portanto, em termos médios não há subsidiação. Há subsidiação entre postos de carregamento, que eu já referi isso, e que isso conduz a uma subsidiação e a uma alocação eficiente de recursos. Começamos a ver aparecer pós-carregamentos gigantes que não têm preocupações sobre gestão adequada da rede e que são pagos por todos os outros postos de carregamento. E, portanto, essa questão... E por isso nós, em 2024, fizemos a tal revisão, porque queríamos que o veículo para transferir os custos das redes passasse dos comercializadores da mobilidade elétrica para os operadores de postos de carregamento. E assim sinalizávamos, promovíamos uma maior eficiência. Continuávamos a não poder promover o desenvolvimento da produção descentralizada em cada posto de carregamento. Porque a commodity, digamos assim, a energia elétrica era vendida pelos comercializadores e não pelo posto de carregamento. Coisa que este novo modelo vem ultrapassar. Mas fornecíamos o sinal adequado a uma gestão eficiente de potência, nomeadamente utilizando baterias no posto de carregamento. Bom, portanto, era um processo de aproximação, mas como vos disse, não foi possível tomar essa decisão em 24, porque encontramos uma grande oposição de todos os interesses. Eu penso que, sobre a questão do submeter, claro que o submeter representa um custo adicional. Estamos a falar de facto mas é evidente que os contadores da entidade gestora da mobilidade elétrica não são possíveis de ser integrados no sistema de metering, digamos assim, de medição do operador da rede de distribuição. Portanto, uma solução dessas seria uma solução que prejudicaria os consumidores todos, porque iria trazer custos para todos os consumidores. Penso que sim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço então a todas as senhoras e senhores deputados também. E está encerrada agora esta reunião. Obrigado. Muito obrigado.